Fala galera, professores aqui na área, tá passando para deixar mais uma aula para você. Essa aqui é a nossa primeira aula da nossa turma de raciocínio lógico que está ocorrendo via Meeting, tá? São aulas ao vivo e essa vai ser essa única aula que está sendo gravada posteriormente, tá? Para aqui para a gente fazer a nossa divulgação. Se você tiver interesse em conhecer o nosso trabalho e fazer parte da nossa turma, eu vou deixar aqui o meu contato, é o 829 98336620. Lembrando que as aulas acontecem de forma ao vivo, tá? Essas aulas de raciocínio lógico. A gente vai trazer aqui tudo para você que quer passar na PM Ceará, na Polícia Penal do Estado de Alagoas, em qualquer concurso que caia raciocínio lógico, principalmente focado na banca CESP e banca FGV. Então se liga só, vamos lá. Primeiro passo, para a gente poder começar a nossa aula, você tem que entender o que é uma proposição, tá? Aqui essa aula é uma aula introdutória para os princípios do raciocínio lógico. Tá? Então, vê só, de uma forma bem simples, tá? De uma forma bem simples, o que é uma proposição? É uma oração, tá? Que também pode chamar de sentença fechada, ok? Ou uma sentença fechada, ok? E contém pelo menos um verbo, ok? Então vai indicar pelo menos uma ação, ok? E sujeito definido. Além disso, tá? Ela pode ser representada por símbolos. Então, vamos pegar o português, tá? Se você pegar o português, você vai entender que aquela oração do português é no raciocínio chamada de proposição, tá? E através disso a gente vai poder julgar, ok? Aí, ó, o que acontece? Com ela, a gente vai poder, e pode ser, e pode, opa, e pode ser atribuído 2 julgamentos, tá? 2 julgamentos. E quais são esses julgamentos? Verdadeiro. Vou botar aqui já entrando no âmbito do raciocínio lógico. Ou verdadeiro ou falso. Nunca os dois. Ok? E aí, ó, por exemplo, quais são os exemplos que a gente pode dar aqui de proposição? Yuri é professor de matemática. E aí aqui, ó, a gente pode atribuir 2 valores. Se realmente Yuri for professor de matemática, vai ser verdadeiro, como no caso eu sou professor de matemática. Porém, a gente pode ter outra situação aqui, que é a seguinte. André é professor de lógica. Não conheço nenhum André, então eu posso dizer que isso aqui é falso, caso o André não seja professor de lógica. E caso o André seja professor de lógica, eu posso atribuir um valor lógico verdadeiro. Mas lembrando que eu nunca posso atribuir o valor lógico de verdadeiro ou falso para os dois. Tá? Eu não posso ter o mesmo, não posso dizer que um item é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Então, a proposição é isso. E aí, ó, também a gente pode dizer que tudo isso aqui é uma proposição, eu posso dizer que ela é P. E essa aqui, eu tenho uma outra proposição e eu posso dizer que ela é Q. Outra forma de proposição que eu posso ter é isso aqui, ó. 3 mais 5 igual a 9. Ora, nós sabemos que 3 mais 5 não é 9. Então, se 3 mais 5 não é 9, eu posso dizer que isso aqui é falso. Agora, como eu posso ter aqui 2 vezes 4 igual a 8. Ora, 2 vezes 4 é 8, então eu posso dizer que isso aqui é verdadeiro. Veja, eu não posso dizer que 3 mais 5 igual a 9 é verdadeiro.
como eu também não posso dizer que, e eu posso afirmar que 2 vezes 4 é 8. Então aqui nós temos duas proposições que são representadas em símbolos matemáticos. Agora, se tratando, eu posso dizer aqui, quando a gente estiver falando sobre conectivos lógicos, eu posso unir essas duas proposições aqui por algum conectivo lógico. Por exemplo, aqui eu posso botar o conectivo I. Eu posso dizer que Yuri é professor de matemática e André é professor de lógica. E aí eu posso representar isso aqui da seguinte forma. P, que é a proposição que eu disse que era P, I, Q. Pronto, então representei isso aqui com formas simbólicas, ok? Mas veja só, e o que não é proposição? Frases exclamativas, que são aquelas frases que exprimem desejo, certo? Aí, por exemplo, como esse dia está lindo. Então, é um desejo, é uma afirmativa, então eu não posso julgar como uma proposição, tá? Nós temos aqui as frases interrogativas, tá? Que são feitas uma pergunta. Então, aí a gente aqui vai pôr, por exemplo, que dia é hoje? Então, aqui, quando exprime uma pergunta, eu não tenho, certo? Eu não tenho uma proposição. Frases imperativas, certo? Frases imperativas, e aí como é que a gente pode julgar aqui? O que é uma frase imperativa? É uma frase que indica ordem, tá? Dá uma ordem, certo? E aí, por exemplo, vá embora daqui. Então, estou indicando uma ordem, então isso aqui não pode ser uma proposição. E as frases que indicam sentenças abertas, tá? O que são essas frases que indicam sentenças abertas? Por exemplo, se eu tiver aqui, ele foi embora. Eu não estou dando ordem, estou dizendo que ele foi embora. Mas, ele, quem? Eu não consigo indicar quem é esse sujeito. Agora, cuidado, tá? Observação. Pode aparecer uma seguinte situação aqui. Yuri é professor e não e ele não dança. E aí o que acontece? Não tente encontrar lógica quando você vê uma oração, uma sentença de raciocínio lógico, tá? Mas aqui, aí você fala para mim, professor, se eu me disse que apareceu ele, eu não tenho uma proposição. Cuidado, porque esse ele aqui eu consigo definir. Esse ele aqui é quem? Yuri. Yuri não dança. Veja que Yuri é professor e Yuri não dança. Foi uma forma de eu não repetir a palavra Yuri. Então fica ligado, porque se aparecer o ele, você pode, e ele tiver, como você se referenciar a alguém que foi mencionado anteriormente, então vai ser sim uma proposição. Outra coisa que não é uma proposição é x mais 4 igual a 8. Para que isso aqui seja uma proposição, o que acontece? Esse x aqui, ele precisa ser definido. E aí não tem uma definição para ele, tá? Então aqui a gente não tem uma proposição, tá bom? E aí assim, proposições simples e compostas. O que a gente pode fazer aqui? Proposição simples. Apresenta apenas uma ação, tá? E aí a proposição composta é a ligação de várias proposições simples.
E aí o que acontece? Quem é que faz essa ligação, essa união? São o que nós chamamos de conectivos lógicos. Tá? Que a gente vai estudar daqui a pouco. Beleza? E aí, ó, quando eu falo que isso aqui apresenta apenas uma ação, eu posso dizer também que não apresentam conectivos lógicos. Ok? Então, não apresentam conectivos lógicos. E aí, vamos a alguns exemplos aqui de proposições simples que nós já demos aqui, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui João é meu amigo. E aí, aqui, para a gente valorar verdadeiro ou falso, vai depender da situação, tá? Algumas coisas a gente, são óbvias, que a gente consegue dizer se aquilo é verdade ou não. Por exemplo, o sol é amarelo. Tem pessoas que discordam, mas vamos lá, o sol realmente é amarelo. Então, essa proposição tem um valor lógico verdadeiro. Ou, como a gente já mostrou ali, 2 mais 2 igual a 6. Ela é falsa. Por quê? Porque a gente sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo de proposição simples. Agora, proposição composta. Como é que a gente pode ter aqui? Vou repetir. João é meu amigo. Ou Mário foi para praia. Aí aqui, ó, vê só. O que é que eu tenho? Eu tenho um conectivo lógico, o ou, certo? Nós temos duas ações, dois sujeitos. Não necessariamente nós vamos precisar ter dois sujeitos, tá? Porque eu posso fazer a segunda se referindo ao anterior, como nós fizemos ali naquele exemplo do Yuri. Beleza? Se referindo ao ele, certo? Mas é basicamente isso. Quando você tiver uma ou mais proposições simples, mais que uma proposição simples ligada por um conectivo lógico, ok? Aí você vai ter as proposições compostas, e é aí que a gente começa o estudo da tabela verdade, tá? Através das proposições lógicas compostas, que são feitas por mais que uma proposição simples. Apesar de que a proposição simples ela também pode ter tabela verdade, mas só vai ser dois valores, V ou F, tá? Então, antes de falar sobre tabela verdade, eu vou falar aqui para vocês de dois princípios, tá? O primeiro princípio é o que a gente chama de terceiro excluído, tá? E aí esse terceiro excluído é o quê? Você só pode valorar de duas formas, ou é verdadeiro ou é falso. Não existe uma meia verdade ou um meio falso, tá? Ou é V ou é F. Não existe um terceiro julgamento. E você tem aqui um outro princípio que é o da não contradição, certo? E aí, o que é a não contradição? Você não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, tá? Não pode ser verdadeiro ou falso ao mesmo tempo. Beleza? E aí, vem só. O que é a tabela verdade? Na verdade, a tabela verdade é uma tabela em que você vai valorar, tá, as suas proposições, e aí você vai verificar quais são as características de cada conectivo lógico. Então, ó. Opa, peraí. Tabela para valorar as proposições de acordo com os conectivos lógicos, tá? Aí, basicamente, quando você tiver aqui, por exemplo, uma proposição P, uma proposição Q,
E aí você vai ter, por exemplo, uma proposição unida pelo conectivo lógico I, P, I, Q. E aí o que acontece, gente? Você aqui, como você tem, a gente vai ver aqui, como é que a gente define o número de linhas dessa tabela que a gente tem aqui em cima. Basicamente, o número de linhas vai ser igual a 2 elevado ao número de proposições. Basicamente isso, certo? Então, por exemplo, a gente tem duas proposições, como é que a gente vai descobrir o número de linhas? É só a gente fazer 2 elevado, se a gente tem duas, que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vai dar igual a 4, beleza? Então aqui a gente tem que ter 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, vê só. Quando você vai começar a valoração, você sempre inicialmente tem que fazer dessa forma. Se aqui tem 4 linhas, você tem que fazer 2 vezes 2 Fs. Se tivessem 8 linhas, sempre é a metade inicial de V e a metade inicial de S, então de F. Se são 8 linhas, então você vai fazer 4 vezes 4 Fs. Aí depois você vai para 2 vezes 2 Fs, 2 vezes 2 Fs, e aí na última você vai fazer V, F, V, F. Beleza? E aí depois a gente vai ver aqui que no conectivo lógico I, para ser verdade, ambos têm que ser verdadeiros. Então esse aqui vai ficar verdade, falso, falso, falso. Mas isso aí a gente vai explicar no momento oportuno, ok? Antes de sair daqui, eu quero dizer para vocês, falar sobre três situações aqui, que é o quê? É a tautologia, certo? E aí o que é a tautologia? Independente dos valores lógicos das proposições simples que compõem uma proposição composta, quando você fizer todas as operações lógicas, o resultado final sempre vai dar verdadeiro, independente, tá? Independente dos valores lógicos das proposições simples, tá? Isso é a tautologia, sempre vai dar verdade. Por exemplo, se você tiver um P e não P, quando você fizer isso aqui, você vai ter... Desculpa, não. E não. Conectivo ou, tá? Deixa eu apagar aqui. P ou não P. Se P for verdadeiro e o não P, consequentemente, é falso, a gente vai ver daqui a pouco. Quando você fizer um ou aqui, isso aqui vai se tornar verdade. E a mesma coisa ao contrário. Se esse aqui for falso, consequentemente, esse é verdadeiro. E mesmo assim, o resultado vai dar verdadeiro. Já a contradição é o contrário. Independente do valor lógico, tudo vai ser falso, tá? Então, contradição é o oposto da tautologia. E aí a gente tem outro nome, que é a contingência, que é o que ocorre aqui, ó. Você nunca vai ter só verdadeiro ou somente falso. Mas mais à frente só vai ficar mais claro, a gente tem questões sobre isso aqui no nosso material. Beleza? Então, veja só. Tabela dos conectivos lógicos. Primeiro nós vamos começar com o conectivo não, ok? Primeiro nós vamos começar com o conectivo não, onde ele pode ser representado pela cantoneira ou pelo tio, ok? E aí o que eu quero que vocês entendam? Por exemplo, eu posso ter a seguinte frase: Yuri é professor. Quando eu quiser negar que o não é o conectivo da negação, quando eu quiser negar essa proposição simples, veja, essa proposição simples, basta que eu acrescente o não, tá? Então, ó, basta que eu acrescente o não. Como é que eu vou fazer a negação disso aqui, tá? Deixa eu só separar aqui, beleza? Então aqui vai ficar Yuri, boto o não, sempre eu boto abreviado, tá? Não é professor. E aí, eu tenho que isso aqui é P, certo? Então, toda essa proposição aqui eu vou chamar de P. Consequentemente, se esse aqui é não P, eu posso representar não P, ou eu posso representar dessa forma aqui. Aí você já vai saber o símbolo, que isso aqui é uma negação, esse aqui é o não. E o que acontece? Se o P for verdade, ó, se o P for verdade, se Yuri realmente for professor,
o não P é falso. Então, a negação de uma verdade é uma mentira. Se aqui for falso, então, se disser que Yuri é professor é falso, então Yuri não é professor, é verdadeiro. Até aqui já montamos até a tabela verdade dele, tá? Então, a negação de uma mentira é uma verdade, a negação da verdade é a mentira, beleza? Então, aqui vai ficar, se aqui for verdadeiro, aqui é falso. Se aqui for falso, aqui é verdadeiro. Vamos para algumas observações. Por exemplo, se a gente tiver a seguinte situação. Laís é feia. A negação de Laís é feia não vai ser Laís é bonita. Porque Laís pode ser horrível, Laís pode ser bonitinha, Laís pode ser linda. Então você não quer dizer a negação de ser feia não quer dizer que a pessoa seja bonita. Então o que acontece? A forma correta de você negar isso aqui é a seguinte: Laís não é feia. Mas pode acontecer a seguinte situação: a lâmpada está acesa. E aí, você vai negar isso aqui. Qual é o contrário? Quando a lâmpada não está acesa, ela realmente está o quê? Apagada. Ela não tem um meio termo da lâmpada. Ou ela está acesa, ou ela está apagada. Então, eu posso negar aqui falando: a lâmpada está apagada. Como eu também posso negar da seguinte forma: a lâmpada não está acesa. Então, nesse caso aqui, as duas formas de negar estão corretas. Tá? Então, as duas formas de negar estão corretas. E aí você precisa ficar ligado, porque isso aqui pode aparecer na sua prova. Depois disso, a gente vem para a conjunção I. Tá? A gente vem para a conjunção I. Os conectivos lógicos, basicamente, são os conectivos, são as preposições do português. Tá? E aí ela é representada por esse chapeuzinho aqui, pelo circunflexo. E como é que você não vai confundir com o ou, que são bem parecidos? O i, você faz um i comercial, e aí o que acontece? Você lembra dessa partezinha aqui de baixo, ó, do i, ó. Pronto. Aí você vê que o i vai ser sempre esse chapeuzinho. Então vamos lá. Vamos a alguns exemplos. Meu pai é pobre e manhã foi embora. E aí eu vou chamar essa primeira proposição aqui, tá? Essa primeira proposição aqui de P. E vou chamar essa segunda proposição aqui de Q. São as letras mais utilizadas. E o I eu troco por esse símbolo aqui, ó. O que a gente fica com isso aqui? Eu posso representar tudo isso como P, I, Q. Habitue-se, tá, a ler desta forma. Habitue-se a ler dessa forma. Então, vê só. Primeira forma de fazer a tabela verdade é sempre V, V, F, F. Tá? Então, aqui V, F, V, F. Agora, vê só. Como é que a gente vai fazer para valorar, tá, o P e Q? Imagine só. Chega para uma criança e diz: meu filho, eu vou dar para você um videogame e um boneco. Dá só um dos dois para você ver para ele. O que vai ficar? Mamãe, cadê o outro? Papai, cadê o outro? O senhor disse que era um videogame e um boneco. Então, no I, para ser verdade, os dois têm que ser verdade. Então, você identifica na sua tabela a verdade. Onde é que tem duas verdades aqui? Eu tenho aqui, só aqui, ó. Só no primeiro. Então, ó, o que é que você vai fazer? Você já põe que aqui é verdade. Os demais são todos falsos. Beleza? Os demais são todos falsos. E aí, o que é que eu quero que você bote aqui como observação, tá? Do conectivo I. Você vai botar aqui: para ser verdade, todos têm de ser verdade. Apareceu
qualquer item falso já torna toda a proposição falsa. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Na matemática, nós temos a seguinte situação. Você tem os operadores matemáticos, né, que é adição, subtração, divisão, multiplicação, radiciação, exponenciação. Então, basicamente, essa é a função dos conectivos lógicos, para que você possa fazer as operações. E as operações aqui são feitas com valores lógicos, verdadeiro ou falso. Tá? E o que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você entenda essa observação. E você vai ver que a maioria das questões você não precisa fazer tabela verdade. Sabendo isso aqui, ó, você já mata tudo. Você precisa saber isso, é sua obrigação decorar isso, tá bom? Então, vamos para o próximo conectivo. Aqui nós temos a disjunção inclusiva, tá? Que é o ou, ok? Que é o ou. Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer aqui? Luiz foi à praia ou Maria ao cinema. Lembrando que aqui tem um verbo implícito, né? Uma zeugma do verbo que já apareceu, né? E aí a gente coloca aqui, pode colocar vírgula, certo? Então, pessoal, para formar a tabela verdade, primeira coisa, perdão. F, V, F, V, F. Só que aqui faltou dizer quem é que é P e quem é Q. Olha, a primeira é P, a segunda é Q, e aí aqui, ó, o conectivo OU, a gente troca o OU pelo V. Como é que você vai lembrar disso? Ora, o U, ele tem uma boquinha virada para cima, ó. Então você lembra aqui, ó. Você lembra disso aqui, beleza? E aí o que que acontece? O OU é o seguinte, você chega para a criança e diz, meu filho, eu vou te dar um videogame ou um boneco. Se você der os dois, ela fica super feliz. Se você só der um, ela vai entender, porque vocês querem dar um ou outro, né? Ou se você agora, quando é que você vai mentir para ela? Somente quando você não der nenhum dos dois. Então, qual é a observação do ou? Tá? O ou só vai ser falso, tá? Só vai ser falso quando os dois forem falsos. E onde é que tem isso aqui? Somente no final da tabela verdade. Então, aqui vai ficar, o único que vai ficar F é esse aqui. Os demais são todos verdadeiros. Então, a observação aqui do ou, certo? Então, o ou, para ser falso, ou senão eu vou botar aqui para ser verdade, tá? Para ser verdade, basta que pelo menos uma verdade apareça, tá? Então, ó, basta que pelo menos uma verdade apareça que o conectivo OU vai ser verdade. Mais uma vez, eu preciso muito que você decore isso aqui, ó. Esse é o ponto mais importante da tabela verdade. É que você saiba, ok, vamos dizer aqui a configuração, a característica principal desse conectivo lógico. Se você não souber disso, vai ficar muito difícil de você resolver as questões de raciocínio lógico, tá? Vamos agora para o próximo. Nós temos aqui agora a disjunção exclusiva, tá? Que é o ou. Cuidado na hora de falar, beleza? O ou, na verdade, ele tem um traço aqui embaixo, para diferenciar do ou, certo? Então, ó, ou Luiz foi à praia, ou André ao cinema. Tá? Eu troquei o nome da pessoa, mas não importa. Aí aqui, lembrando que, apesar de termos dois conectivos aqui, eles formam somente um.
tá? Apesar de termos dois, a junção dos dois vai formar somente um conectivo lógico. Então, ó, quem está aqui, aqui é o P, e aqui é o Q. E o conectivo ou é esse aqui. Ou P ou Q. Essa é a leitura, ok? Como a gente já viu aqui, ó, certo? Como está aqui. E aí, ó, lembrando o quê? Para fazer a tabela verdade, é V, V, F, F, V, F, V, F. Não muda. Essa parte aqui não muda. E aí, o que que acontece? Para o ou ser verdade, você só pode atender uma das duas expectativas. Nunca as duas ou nunca nenhuma, tá? Então, aqui você vai ter... você vai ver onde é que tem conectivos diferentes. Então, olha, diferente está aqui e diferente está aqui. Beleza? Então, aqui vai ser falso, falso, e aqui no meio vai ser verdadeiro. Então, ó, OBS, tá? Para ser verdadeiro, os valores lógicos têm de ser diferentes, tá? Tem de ser diferentes. Eu sempre digo que esse aqui é o conectivo hétero, tá? Esse aqui é o conectivo hétero, porque os diferentes dão verdade, ok? Os iguais dão falsos. E aí, nesse próximo conectivo, o se somente se é o oposto do ou, ok? Onde os iguais dão verdade e os diferentes dão falso, tá? Aí aqui eu digo que esse aqui é o conectivo homo, ok? E aí, vê só, o que que a gente vai fazer aqui? Como, por exemplo, aqui é o se, somente se, onde ele é representado por esse símbolo aqui, tá? Então, ó, Luiz vai à praia se, somente se, André for ao cinema. Beleza? Lembrando que a forma de fazer tabela verdade é a mesma. V, V, F, F, V, F, V, F. Certo? Basicamente isso. E aí o que que acontece? Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver, identificar aqui quem são os iguais. Quem é que são os iguais aqui? Ó? Esse e esse com esse. E aí, ó, quantos nós temos os iguais? Aqui dá verdadeiro e aqui dá verdadeiro. Professor, 2 falsos deu verdadeiro, 2 falsos deu verdadeiro. Então, cuidado com os dogmas, quando você estiver estudando raciocínio lógico, não tente entender a lógica. Simplesmente aplique a regra. Às vezes pode aparecer aqui, se o cavalo é rosa, se somente se André voa. Qual é a lógica disso? O que tem a ver o cavalo ser rosa? E aí, o que acontece? Não queira entender, achar lógica naquele bagulho. Simplesmente aplique a regra. Aplique as condições que eu estou te ensinando aqui. Porque aí você vai conseguir evoluir muito bem no raciocínio lógico e fazer qualquer tipo de questão. Então, aqui a gente vai ficar com falso. Deixa eu botar de outra cor. Aqui vai ficar falso. E aqui vai ficar falso. Então, observação... para ser verdade, os valores lógicos têm de ser iguais, ok? Então, aí a gente vai ter a característica do se, somente se. E a gente vai chegar agora no queridinho das bancas, tá? Esse aqui é o queridinho das bancas, que é o se, então. Ele não cai não, ele despenca em prova, então preste muita atenção. Então aqui é o famoso se então, onde ele vai ter esse símbolo aqui, ó,
esse sim. Então você já sabe se P, então Q. Então aprenda a leitura quando você tiver essa configuração aqui, tá? Isso aqui significa se P, então Q. E aí, ó, o que a gente pode escrever aqui como exemplo? Se Yuri é professor, então eu vou a Marte. Ponto. Não importa a lógica, tá? Não importa o que você vai fazer para ir para Marte. O que importa é que você aplique a regra, tá? E aí o que acontece? Vamos lá. Tabela verdade, sempre V, V, F, F, V, F, V, F. O que acontece? Aqui existe uma coisa chamada, que vai estar aqui, Vera, Fischer, falsa. Ou Vasco na frente do Flamengo. O que isso quer dizer, professor? Isso aqui são formas de você poder decorar a característica do se então. Então, o se então só vai ser falso quando o V vier na frente do F. Somente nesse caso. Qualquer outro caso vai dar verdadeiro. Então, por isso que a gente fala Vera, Fischer, falsa. V com F dá F. Ou se não, Vasco na frente do Flamengo é falso. Porque o Vasco nunca vai estar na frente do Flamengo. Beleza? E aí, eu espero que os vascaínos aí não deem dislike no meu vídeo. Então aqui, ó, vai ficar o quê? V com F vai dar falso. Os demais vão dar, na verdade, verdadeiro. Beleza, galera? Então essa aqui é a principal característica do se então, que é o queridinho das bancas. E aí, ó, no se então, temos algumas formas de poder falar no se então, tá? Se P, então Q. O então não precisa aparecer, basta que comece com o se. Q, se P. Aí se isso aqui aparecer com o se no meio, o que você faz? Você inverte, tá? Você inverte logo. Se P... Peraí, deixa eu apagar. Você pode fazer assim. Você já inverte. Se P, então Q. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Se P, então Q, tá? Quando P, então Q. Todo P é Q. E aí aqui a gente tem que ter uma atenção com esse operador lógico aqui que é bem interessante, tá? P implica Q. P é condição suficiente para Q. E Q é condição necessária para P. P somente se Q. Mas normalmente nas provas aparecem muito do P implica Q ou se P então Q, tá? Não muda muita coisa não. E aí a gente precisa entender o que é o antecedente e o consequente. Então, vê só. O antecedente é o que vem antes do então. Ele fica entre o se e o então, tá? O antecedente ele fica entre o se e o então. Então, por exemplo, se Yuri é professor, então esse aqui que está aqui no meio, tá? Esse aqui é o que a gente chama de antecedente. E aí é o que a gente já entende, né? Antecedente é o que vem antes. Então, aí que a gente bota, então, vou a Marte. Aí aqui é o que vem depois. Se vem depois, é o que a gente chama de consequente. Tá? Aqui é o que a gente chama de consequente. Beleza? Então, essa aqui foi uma introdução dos conectivos lógicos para vocês. Tá? A gente agora nós vamos resolver 10 questõezinhas para que você possa ficar ligado, tá? E não erre na sua prova. E você vai ver que é bem tranquilo. Eu acho o raciocínio lógico mais tranquilo. Primeira dica para resolver questões de raciocínio lógico. Identifique, tá? Identifique qual é o seu conectivo lógico e tente lembrar da regra. A regra é muito importante para que você resolva as questões, ok? Então vamos lá.
Primeira questão. A sentença, deixa eu botar aqui 2 pontos que faltou. Soldado, cumpra suas obrigações. É uma proposição simples. Ora, gabaritozinho aqui, errado. Por que está errado? Vê só, isso aqui é uma ordem. Tá? Então, se é uma ordem, isso aqui é uma oração exclamativa não, perdão. Imperativa, tá? Imperativa. Porque ela impera, ela dá ordem. Então, a gente viu que isso aqui não é uma proposição. Beleza? Próxima questão. Se P e Q forem proposições simples, então a proposição composta que, aí aprende aí, que ou que, se então P, é uma tautologia. Primeiro ponto. Quando ele fala que é uma tautologia, tá? Uma tautologia, o que é uma tautologia? Independente dos valores lógicos que eu atribuir às proposições, o que acontece? Eu vou ter sempre uma verdade. Então, vê só. Aqui eu só preciso analisar um caso. Qual é o caso? Vê só. Conectivo ou é o conectivo principal nesse ponto aqui, porque ele liga as proposições compostas e você aqui é como se aqui fosse uma única, certo? E aí o que acontece? Quando você faz isso aqui, que ou que, se então P, o que acontece? Primeira característica do se então. Primeira característica do se então é o Vera Fischer falsa, tá? Falsa. Pronto. Identifiquei os meus conectivos lógicos, estou identificando as características. Segunda característica, no ou será verdade se pelo menos um for verdade. E aí, vê só. Aí você vai começar a testar, tá? Quando Q for verdade e P for falso. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, ó, quando eu boto Q verdade e P falso, P verdade e Q falso, quando eu fizer a união desses dois aqui, vai dar falso. Só que o meu Q aqui é o quê? É verdade, conectivo ou. No conectivo ou, apareceu uma verdade e dá o quê? Dá verdade. Aí se você fizer o contrário, se Q falso e P verdadeiro, o que acontece? Ora, aí você testaria de novo, tá? Então deixa eu botar aqui mais abaixo, Q ou Q, então P. O que acontece aqui? Esse aqui vai ser falso. Só que, quando o segundo aqui ele é verdadeiro, independente do que vier aqui nesse primeiro, isso aqui vai dar verdade. Por quê? Só vai ser falso com o Vera Fischer falsa. Então, consequentemente, isso aqui dá verdadeiro, aqui fica falso, conectivo ou, F com V vai dar V. Então, gabaritozinho aqui, ó, correto, porque qualquer valor lógico que você atribuir às proposições, você vai ter o valor lógico dela verdadeiro. Terceira questão. Isso aqui eu ia explicando. Olha que legal. Isso aqui foi da prova de oficial do bombeiro, tá? E a gente te explica qual é a característica do sim, então. Se P e Q forem proposições simples, a proposição se P, então Q, aí fala aqui como se lê, né? Será falsa quando P for verdadeira e Q for falsa, que é o que? O nosso Vera Fischer falsa. Nos demais casos, se P, então Q, será sempre verdadeira. Nesse sentido, julgue os itens a seguir. Olha que legal. A proposição, aí aqui a gente vai botar aqui os 2 pontos. Se K, então aqui, ó, se K é um número qualquer, então aqui é uma proposição, tá? Deixa eu marcar agora o outro enquanto a cor. Então, esse aqui era para ser K ao quadrado, tá? Isso aqui é K ao quadrado. Então, K ao quadrado é um número ímpar. Olha que legal, tá? Vê só, eu vou chamar isso aqui de P, eu vou chamar isso aqui de Q. A gente tem P, se P, então Q. Pessoal,
Ele já afirmou que K é um número primo qualquer, então a gente atribui um valor lógico de verdadeiro para ela, tá? E aí eu afirmo o seguinte, que na segunda, K ao quadrado é um número ímpar. Só que, pessoal, quem são os números primos? São aqueles números que só têm 2 divisores e são divisíveis por ele mesmo e por 1. O menor número primo é par, que é o 2. O 1 não é considerado número primo porque ele tem apenas um divisor. Beleza? Apesar de ele atribuir de ser divisível por 1 e por ele mesmo, mas o ele mesmo é o 1. Aí não consegue ter a... Ele não vai conseguir atender a regra. Então, o que a gente tem aqui? Que 2 ao quadrado é igual a 4. O que invalida isso aqui, ó, porque fala o quê? Ó? Ele fala que é um número primo qualquer. E aí o 2 fere tudo isso. Então aqui vai ser falso. Olha, V com F no sim, então, dá o quê? Vai dar o quê? Vera Fischer falsa. E aí, isso aqui dá o quê, irmão? Vai dar falso. Dando o gabaritozinho aqui, ó, eu afirmou que era verdadeiro. Então isso aqui está errado. Beleza? Gabarito errado. Vamos a mais uma. Aí aqui eu tenho a seguinte situação, tá? Seja a proposição, deixa eu botar 2 pontos aqui. Seja a proposição. A sequência 1, 4, 6, 16, 25 forma uma progressão geométrica. E que seja a proposição. A soma 1 mais 4 mais 16 mais 25 é igual a 55. A proposição P, se então Q, será falsa. Olha, P, se então Q. Então essa aqui vai ser P e essa aqui embaixo vai ser Q. Vê só, vamos ver o primeiro ponto. Essa primeira sequência aqui, ela não forma um APG. Por quê? Essa aqui, se você notar, é uma sequência dos quadrados dos números. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, esse primeiro ponto aqui é falso. Gente, se o primeiro ponto é falso, independente do que vier depois, torna toda essa proposição aqui, ó, verdadeira. Então, a gente já sabendo isso, a gente nem precisa ver qual é o valor lógico da que vem depois. Não me importa. Dando o gabaritozinho aqui, ó, falso, matou nossa questão. Beleza? Então, gabaritozinho falso. Quinta questão. Considera a expressão não P e não Q, se somente se, que ou não P é uma tautologia. Lembrando que tautologia é para quê? É para qualquer valor lógico que a gente atribuir, no final tem que dar a verdade. Então, vê só. Nós temos 4 situações aqui para julgar, tá? Quando Q for verdadeiro e P for verdadeiro, quando Q for verdadeiro e o P for falso, quando Q for falso e o P for verdadeiro, quando o Q for falso e o P falso. Aí aqui, ó, para isso que serve a tabela verdade. Aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, vamos pegar na primeira situação, tá? Aí eu vou repetir aqui, não P e não Q, se somente se, que ou não P, tá? Lembrando que, quais são os conectivos lógicos que nós temos aqui? O principal deles é o se então. Aqui a gente tem 3 negações, e aqui a gente tem o i e a gente tem o ou. E aí a gente precisa saber as características desses conectivos, tá? Então, vê só, como é que ele vai fazer aqui? Primeiro passo. Ele disse no primeiro canto que tudo é verdadeiro. Vê só, P é verdade. Se a gente tem que é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, a negação da verdade é a mentira. Então, não Q aqui é falso. E aí o conectivo aqui que a gente faz é o I. Aí depois que a gente fizer a valoração desse, a gente vai inverter, tá? Por causa dessa negação. Aí aqui a gente vai ter o que é verdadeiro. Então, deixa eu apagar aqui. Verdadeiro. Então, não P. Se o P é verdade, consequentemente o não P vai ser
falso, né? Só botar aqui, fazer que isso está seguindo. E aí o conectivo aqui é o conectivo ou. Fecha parênteses, tá? Aí vê só, o que a gente faz aqui agora? Como é que a gente faz? Agora, repete a negação, V com F no conectivo I, se apareceu um falso, vai dar falso. Então aqui está não F. Se somente se, conectivo ou. Conectivo ou apareceu uma verdade, vai dar verdade. Ora, aí eu ainda preciso fazer essa operação lógica aqui. A negação do F é o V. Se somente se V. Ora, conectivo homo dá o quê? 2 iguais vai dar verdade. Então, o primeiro caso aqui, ó, ele atendeu. Beleza? Então, continua uma verdade. Vamos agora ao segundo caso, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar com Q verdade e P falso. Então, vê só. Se a gente tem... Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos começar aqui. P. Então, a gente começa aqui negação. P. Quem é P? P, ele é falso, tá? P é falso. I, aqui o conectivo I, certo? Depois aqui do conectivo a gente vai botar não P, ou não Q, na verdade, perdão, não Q. Se Q é verdade, isso aqui vai ficar falso. Se somente se somente se, aqui a gente vem com Q é verdadeiro, ou não P. P é falso, consequentemente isso aqui vai ficar verdade. Ora, aqui apareceu duas verdades da verdade. Tem que, no conectivo ou tem que aparecer pelo menos uma verdade, tá? Então, F com F vai dar, no conectivo I vai dar falso, tá? Repito aqui, não F. Então, não F vai dar V. Se, somente se V, e aí os dois são iguais, vai dar uma verdade. Beleza? Então, até agora também me atendeu. Tenho duas formas aqui, já atendeu duas. Vamos para o terceiro caso. Quando Q for falso e P for verdade. Então, vamos lá. Negação. O P, ele é verdade. O Q, ele é falso. Só que a negação do falso é uma verdade. Beleza? Então, aqui conectivo I. E aqui vai ficar uma verdade. Porque se P da gente é verdade, perdão, se o Q é falso, tá? Se o Q é falso, então não Q é verdade. Fecha parênteses. É aqui um se somente se, né? Se somente se. E a gente vai ter aqui, beleza. Q é falso. Ou P é o quê? P é verdadeiro, tá? P é verdadeiro. Então, se P é verdadeiro, o não P vai ser falso, tá? O não P vai ser falso. Lembra que a gente está tomando como referência isso aqui em cima, certo? Aí agora, um ou não apareceu nenhuma verdade, isso aqui vai ficar falso, tá? Se, somente se. Conectivo I, duas verdades vai dar verdadeiro, só que ele pede para você negar a verdade. Se é para você negar a verdade, vai ser falso. Ora, no se somente se os dois são iguais, falso com falso dá verdade. Então, mais um aqui eu consegui confirmar. Vamos para o quarto caso. Quarto e último caso. E aí, ó, como é que a gente faz? Vamos lá. Os dois são falsos, então vê só. A gente vai ter aqui não F e não Q vai ser verdade, porque o Q é falso. Se somente se, deixa eu apagar aqui. Se somente se, tá? Se somente se. Aí a gente tem que é falso ou não P. P é falso, daqui vai ficar verdade. Ora, F com V no ou, aparecer um V, vai dar verdadeiro. E aqui, F com um V no conectivo I vai dar falso, só que você tem que negar. Não F vai dar verdadeiro. Se, somente se, verdade, então os dois juntos vai ficar uma
verdade. Então, realmente, independente do valor lógico que nós colocarmos aqui, isso aqui vai dar uma tautologia. Então, o gabarito aqui está correto, beleza? E aí, aqui, ó, nessa questão, eu vou aqui dar um exemplo falando sobre conectivos lógicos e vamos para o enunciado, tá? A última coluna da tabela verdade relacionada à expressão se P então Q ou R apresenta os valores V ou F na seguinte sequência. Então, ele quer saber a última, tá? A última. E a gente vai ter que fazer, antes de olhar lá qual é a sequência, vamos primeiramente fazer essa tabela verdade, ok? Então, se nós temos aqui 3 operações, a gente tem 2 conectivos lógicos, a gente vai fazer aqui mais 2 linhas, certo? Para poder seguir aqui. Vixe, que linha feia, meu Deus. Mas segue o ponto. Importa é entender. Continua, tá? E aí, ó, o que que acontece? Quando a gente fizer aqui, a gente vai botar aqui, ó. Primeiramente, vai fazer o que está entre parênteses, né? Se P, então Q. Aí, vê só, lembra que eu falei, a gente vai olhar para essas duas colunas aqui, ó, porque tem se P, então Q. Quando é que o se P, então Q vai ser falso? Que é a característica do Vera Fischer. É simples. Corre lá na tabela e olha onde é que tem o V e o F o V na frente do F. Aqui, ó. Então, somente esses 2 pontos aqui vão ser falso. Então, aqui, ó, esses 2 pontos aqui vão ser falso. Os demais vão ser verdade. Pronto, morreu, não precisa nem saber, tá? Os demais vão ser verdades. E aí, agora, eu vou fazer o que ele falou. P, se P, então Q, ou R. Ou R. Aí, ó, fechando aqui, o que que a gente faz? Gente, o que que vem na frente? Vem na frente o se P, então Q. Então, você vai olhar primeiro para essa coluna e depois você olha para essa. E aí, o que que acontece? Qual é o conectivo que está ligando os dois? Está ligando aqui ao conectivo OU. E qual é a característica do OU? Só vai ser falso se aparecer 2 falsos. E olha, eu vou olhar aqui primeiro. Onde é que vai ter 2 falsos? Aqui. Só. Então, os demais são tudo verdadeiro. Olha, então esse aqui vai ser o único falso. E os demais vão ser todos verdade. Acabamos uma tabela verdade de forma tão simples. E aí, ó, veja aqui, quando a gente faz a sequência, não dá a sequência que ele informou. Então, gabaritozinho aqui, ó, errado, beleza? Já nessa questão aqui, né, continua a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer, ó, primeiro ponto, identifica os conectivos lógicos que nós temos, tá? Então, a gente tem aqui o conectivo I, o se, somente se, e a negação do R, tá? Então, vê só, vamos continuar aqui. Esse aqui vai ser um pouquinho maior para a gente poder fazer. E ele quer também qual vai ser a sequência da tabela verdade desses conectivos. Vamos lá fazer a continuação. Então, aqui, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer P e Q. Ponto. O primeiro passo é fazer o P e Q. Olha, P e Q. Então, a gente vai olhar inicialmente para P e para Q. Quando é que P e Q vai ser verdade? Quando todos os dois forem verdade, tá? Todos os dois têm que ser verdade. Então, onde é que tem somente esses dois aqui, ó. Então, somente esses dois aqui vão ser verdadeiros. Então, aqui, verdade e verdade. Os demais, galera, tudo falso, cara. Tudo falso. Tudo falso. Porque vai aparecer aí pelo menos uma mentira. Apareceu mentira da mentira no conectivo I. Aí depois a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu botar de outra cor, o não R. Depois a gente vai fazer o não R. Para daí a gente poder fazer a junção deles. E como é que é o conectivo não R? Vê só, é só você inverter o valor lógico. Onde é verdadeiro fica falso e onde é falso fica verdadeiro. Então aqui vai ficar FV, 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 FV. Aí agora eu vou botar aqui, para não precisar botar tudo isso, eu vou botar aqui, ó, o se, somente se. E aí, ó, o que que acontece, galera? Esse aqui você vai olhar primeiro para essa, porque aparece primeiro. Depois você vai olhar para essa. Mas vê só, qual é a característica
com a característica do se somente se. Tem que ser o conectivo, tem que ser todo mundo igual. Então vamos procurar onde é que nós temos iguais. Aqui são iguais. Esse aqui também é igual. E esse aqui, ó, é igual. Ora, e esse aqui é igual. Então onde tem igual vai dar verdade. Tá? E onde tem diferente vai dar mentira. Ou vai dar falso, certo? Vai dar falso. Pronto, deu falso. Então, justamente deu, ó, F, V, V, F, V, F, V, F. Então, o gabaritozinho aqui está corretíssimo, tá? Agora, oitava questão. Se a vegetação está seca e sobre ela cai uma faísca, então ocorre um incêndio. Primeiro ponto, ele quer o quê? A tabela verdade da proposição P possui 8 linhas. Precisamos identificar os conectivos lógicos, e aí aqui a gente tem o se, então, forma um conectivo lógico, tá? E nós temos aqui o conectivo e, beleza? Olha, lembra que eu falei para vocês do ele? Olha aqui o ela se referindo à vegetação, ok? E aí o que acontece? Nós temos a proposição P, a proposição Q e a proposição R. Quantas proposições nós temos? 3. 3 proposições. Então, como é que a gente descobre o número de linhas? 2 elevado ao número de proposições, que é 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 8. Dando o gabaritozinho aqui, ó, correto. E agora? Aí, se a vegetação está seca for falso, então ele falou que essa proposição aqui é falsa, tá? Deixa eu destacar aqui. Então, se a vegetação for falsa, a proposição P será verdadeira, tá? Então, quem é a proposição P? Todo mundo. Então, todo mundo aqui é a proposição P, tá? Será verdadeira, independente dos valores lógicos das demais proposições simples que constituem a proposição P. Gente, o gabarito dela aqui está correto. Por quê? Olha só, você primeiro tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Vê só, é como se a gente tivesse aqui, ó. P e Q. Se P e Q, então R. E aí, ó, ele falou que P é falso. Independentemente do valor lógico que Q tiver, quando eu fizer a junção disso aqui, vai dar falso. E qual é a condição para o se então ser falso, que é o que vem depois? Gente, condição para o se então ser falso é o V com F vai dar F. A Vera Fischer é falsa. Ou Vasco na frente do Flamengo, tá? Então, se o primeiro já é falso, meu irmão, o que vier depois vai tornar todo mundo verdadeiro, gabarito correto. Não tem nem o que questionar, beleza? E finalizando aqui a nossa aula, a última questão, ele fala o seguinte, ó. Vai falar o seguinte. Se a proposição P e seu consequente forem verdadeiros, então, ó, todo mundo aqui vai dar verdade. E quem é o seu consequente? É o que vem depois do então. Então, isso aqui, ó, é verdadeiro. Então, a proposição a vegetação está seca será necessariamente verdadeira. Vê só. Quando ele fala necessariamente, ele dá uma ideia de obrigação, tá? Obrigação. Ele obriga essa proposição a ser verdadeira. Mas vê só, ela não precisa ser verdadeira, porque ela pode ser falsa, né? Aí aqui, sei lá, for verdadeiro ou falso. Como esse conectivo aqui é verdadeiro, e ele afirmou que isso tudo aqui é verdade, o que vier antes não importa, que todo mundo aqui vai dar verdade. Por quê? Quando é que vai ser falso no se então? Se esse aqui for verdade e esse aqui for falso, o famoso Vera Fischer falsa. Então, dando o gabaritozinho aqui errado, e a gente finaliza a nossa aula. Então, se você gostou, deixa o teu like, deixa teu comentário. Essa aula aqui ela é exclusiva lá do nosso curso, porém eu estou abrindo aqui para poder fazer a divulgação do meu trabalho. Espero que você goste, tá? Uma aula muito boa sobre conectivos lógicos, bem simples, bem fácil, para que você possa acertar na sua prova. Brigadão, tamo junto, fosse honra.